porta do cativeiro seja estourada agora. Que a manifestação do teu poder venha sobre a tua igreja, levantando vasos de honra, profetas da última hora, mártires que derramarão sangue pela igreja, a única igreja de Jesus Cristo. Libera, Senhor, uma chuva de fogo, uma chuva de Pentecoste, uma chuva de santidade, Senhor. Venha sobre a tua igreja, Senhor. Eu repreendo agora toda enfermidade, toda falsa enfermidade. Seja curado em nome de Jesus, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Pela cruz do Senhor agora, sejam lavados no sangue do Cordeiro. Shehamas. Oi. Oh, quem snow lamagas. Heikon chekene hamagandais. Luye kente kon kikimikon shibikandalamai. Eu, Senhor, venho te visitar nesta manhã e te escolhi, te trouxe aqui para me comunicar contigo. Elasteça o teu coração para ouvir a minha palavra, porque tenho recados em que outros lugares não estou podendo falar. Escute a minha palavra e saia daqui com o propósito de dar o sangue pela minha igreja, assim diz o Senhor. Já começou na graça já, né? Aleluia. Tem mais ainda, viu? Muito mais. Meu nome é Anderson Luiz dos Seis. Sou de São Paulo, sou da comunidade Escravos de Maria do Santíssimo Rosário. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês, neste lugar em que o Espírito tem liberdade de agir. Porque em 2 Coríntios 3,17 diz: aonde está o Espírito, aí tem liberdade. Mas aonde também está o Espírito, há convencimento de pecado, a santidade, a renúncia de pecado, a vida nova em Cristo, amém? Eu vim estar partilhando um pouco das minhas experiências, da minha vida com vocês, falar algumas coisas que Deus colocou no meu coração neste momento e nesta manhã aqui. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. O irmãozinho pediu aqui para fazer um anúncio aqui, ó. Fusca é CTQ 6621 ou 25, amado? 25. Fusca CTQ 6625, tá lá na garagem, pedindo para retirar, por favor. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, quando você vai orar, Deus se inclina do trono para escutar a tua oração. Agora, Deus vai usar um pecador para falar contigo. Faça silêncio. Amém. Quem achou 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, diga amém. Eu não escutei. Quem achou 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, diga amém. Então agora eu acredito que vocês acharam. Eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Essas são para nós palavras do Senhor. Como você é um bom católico, uma salva de palmas para a poderosa palavra de Deus. Aleluia. Paulo de Tarso, já não Saulo, colocou neste papel que estava no seu coração, porque teve uma experiência genuína com Deus Todo-Poderoso na estrada de Damasco, quando estava indo para assassinar os cristãos e atrapalhar com a obra missionária. Mas Deus do alto do céu, em sua misericórdia infinita, enviou o Espírito Santo, derrubou este homem no chão e levantou ele como o maior apóstolo de todos os tempos. O maior perseguidor da igreja foi o homem que pagou o maior preço para ser evangelizador.
Talvez ele tenha sido um dos homens que mais odiou no mundo, que mais detestou. A raiz de ressentimento, de mágoa, de ódio, de inveja que estava dentro do coração dele foi transformada. Ele passou a ser um dos homens que mais amava no mundo. Mas o motivo do amor que estava no coração dele era um Deus todo-poderoso, que vendo a sua criatura humana defadada pelo pecado, de Santo Antônio de Pádua, santo da Igreja Católica, vendo do alto do céu a podridão, não conseguiu ficar lá, mas em seu anseio desceu no seio da bem-aventurada Virgem Maria para remir a humanidade. Lucas capítulo 19 versículo 10 diz que o Senhor veio procurar e salvar o que estava perdido. Oh, glória! Já diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele aceitou a proposta do crucificado, não pereceu, mas teve a vida eterna, porque é uma grande diferença, isso Faria diz, entre redenção oferecida e redenção aproveitada. O Senhor veio e morreu por nós. Agora cabe a nós aproveitarmos esta redenção. O aproveito da redenção é você vir neste encontro, se encontrar com o crucificado e aceitar a proposta dele. Porque 2 Timóteo capítulo 2 versículo 5 diz: nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. E tem regras para entrar no reino dos céus, tem os mandamentos. E aquele que diz que ama o Senhor, já diz João capítulo 14 versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esses são os princípios que Deus estabeleceu, e Saulo de Tarso seguiu. Ele fez a redenção oferecida, ele aproveitou. Agora tem pessoas que sabem que Cristo morreu e não aproveitam a redenção. Eu por algum tempo da minha vida não aproveitei a redenção que o Senhor ofereceu por mim. Como você, um dia eu vim ao mundo, no ventre da minha mãe eu fui consagrado aos demônios. Pombagira, Exumirim, São Cosme e Damião, mas não santo da igreja. Aquele que no centro de Umbanda eles trocam o nome, porque Satanás é o pai da mentira, ele é sujo. Ele quer imitar tudo que tem na igreja católica. Como lá na Universal, aquela igreja dele, porque não é do reino de Deus, é do reino de Satanás. Você pode ver os católicos burros, não aproveita sacramental da igreja, não aproveita óleo, não aproveita sal, eles estão aproveitando. Então ele é usurpador, ele é o pai da mentira, ele falsifica. Ele falsificou santo da igreja católica, não é santo coisíssima nenhuma, é demônio. E tem pessoa que comeu aqui, ó, comida contaminada. Deus está estourando esse cativeiro agora, porque eu não vim aqui para brincar não, mas eu vim aqui para ver Deus agir. Churicanta Lamahai. Corta o pescoço dele, Miguel. Eu fui consagrado ao vento com 3 anos de idade. Meu pai foi-se embora de casa. O espírito maligno do adultério, porque a minha mãe era espírita e meu pai era da família de Catimbozeira. Minha avó era aquele tipo de macumbeira que fazia trabalho de macumba num dia, na terça, na quarta a pessoa morria. Essas coisas não são brincadeira. Eu vi aqui o Gessé ontem filmando aí. Eu não sei nem onde que ele está agora, mas eu vi o testemunho dele. Também foi um grande aliado de Satanás. E essas pessoas que foram experimentaram as trevas, que foram mergulhadas nas trevas, sabem que o diabo é poderoso, mas o nosso Deus é todo poderoso. Mas se a pessoa não vai atrás do Senhor, amém. Se a pessoa não vai atrás do Senhor, se não ora, se não jejua, ele derruba. E tem derrubado muitos aí, inclusive dentro da igreja, coordenadores de renovação que se adulterando o evangelho, cativo com maçonaria, com dinheiro, com mentiras. E ali eu estava, na minha infância, meu pai foi-se embora de casa, eu me tornei um moço revoltado. Para descontar o ódio e a raiva que eu tinha do meu pai, eu vou só simplificar porque tem algumas coisas que Deus quer falar. Eu trouxe o meu testemunho aí, as minhas pregações estão vendendo ali, é baratinho, o CD é R$5. A fita de vídeo do meu testemunho da Canção 9 é 15. Quem quiser comprar, por favor, ajude a nossa comunidade, seja caridoso. E ali eu fui me revoltando. Eu queria descontar todo o ódio que eu estava no meu coração em cima do meu pai. Eu resolvi descontar na escola. Eu era um perturbado dentro da escola. Minha mãe sendo uma mulher psicóloga, chorando porque haveria perdido seu marido. O filho dando problemas na escola, ela carregando uma cruz, porque depois que ela aceitou Jesus Cristo, a vida dela foi muito provada. Marcos capítulo 8, versículo 34. Aquele que quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Essa é a proposta que Deus fez para aqueles que querem ser discípulos. E Ele foi muito claro: aquele que quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. João 8, 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele é a verdade, portanto não mente. João capítulo 14, versículo 6, ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8 diz: contra a verdade não tem poder algum. Portanto, quiser seguir o Senhor tem que ter sofrimento.
mas também tem vida e abundância, porque João 10:10 diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida e abundância. Tem prova, tem luta, mas tem um gozo, tem um coentro do céu, que no momento da prova nos dá um sabor de glória eterna, porque sabe que padece um pouco, mas logo logo vai estar lá no colo de Nossa Senhora bebendo leite materno no céu. E eu comecei a descontar na escola. Era um rapaz que tinha péssimo comportamento. Minha mãe era chamada toda semana na escola, já não tinha mais intervalo porque as diretoras proibiram. Ônibus escolar, o único, acho que na história da escola toda, era o único jovem, única criança que tinha que ter os seus pais dentro do ônibus escolar para ensinar a ter bom comportamento. Ao todo da minha vida, eu repeti 8 anos, fui expulso de 6 escolas. Com 10 anos de idade, eu ganhei a minha primeira revista pornográfica. Com 11, o primeiro filme pornográfico. Quando era criança, lá na rua, na infância, ficava fazendo troca-troca com os moleques, porque eu não tenho medo de falar a verdade, porque Romanos capítulo 5, versículo 20 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu já fui cativo com Satanás, mas hoje testemunho a glória de Deus. E ali eu estava, comecei mergulhado no vício das prostituições, olhando aquelas coisas, porque quem está vazio de Deus, ele quer algo na sua vida para se preencher. Por isso que muitas pessoas aí estão procurando os prazeres da carne, mundo, e se afogando no pecado. Inclusive dentro da igreja, diz que tem experiência com Deus. É mentira, eu não acredito, porque aquele que tem experiência com Deus não consegue abandoná-lo. E eu estava ali e comecei a mergulhar no vício. Comecei na revista pornográfica, na masturbação. Com 13 anos de idade, todo mundo falando de sexo. Eu falei, quero perder a minha virgindade. Nenhuma menina queria transar comigo. Eu falei, eu vou pro puteiro. Na segunda-feira eu ia pro puteiro. No domingo apareceu uma pombagira na minha frente e eu perdi a minha virgindade. Pior dia da minha vida, porque o 6º mandamento é honrar a castidade. E como não tinha profeta para estar pregando, porque um monte de pessoa tem respeito humano, tem medo de profetizar, tem medo de falar as verdades, porque vão me perseguir, porque vão tirar o altar, porque não vão me dar oferta no meio da igreja. Fraco, frouxo, o Senhor deu sangue lá na cruz, não para a gente ficar omitindo o evangelho, tem que pregar a verdade. Shuricanta Labahai, Maracan Xerecon Salamahai. Ah, hoje Deus levanta aqui um bando de louco. Hoje a poeira do pecado vai sacudir aqui. Eu comecei na prostituição, onde passou boi, passou uma boiada. Uma vez toda semana ia para puteiro, comecei a namorar o sexo desregrado, transava dentro de danceteria, estacionamento de carro, no meio da rua, e tudo quanto era canto. O Espírito Santo me chamando, minha mãe gemendo com lágrimas dentro de casa e nada. Fazia festa na rua para 300 pessoas, devassidão, bebida, pessoas sendo presas, prostituição. Fazia festa, balada com uma pessoa famosa do meio artístico. Indo para a igreja, mas nada de caminhar com Jesus. Porque 1 João capítulo 2 versículo 6 diz: aquele que diz permanecer nele deve viver como ele viveu. O evangelho é radical, não tem meio termo. O Senhor é radical. Mateus capítulo 5 versículo 37: que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. O que vier disso é do demônio. Já dizia o Senhor em Apocalipse 3,15: ou você é frio ou você é quente, os mornos vão ser vomitados da boca do Senhor. Eu era vômito da boca de Deus, portanto não pagava o preço que Ele exigia nessas palavras santas que Ele deixou para nós. A Bíblia Sagrada é uma carta de amor do Pai, portanto não deixamos trancada. Muitos católicos estão santificando barata, traça, porque fica consumindo nas coisas do mundo, lendo Zíbia Gaspareto, revista pornográfica, e deixa o livro da vida trancado. Mas o Senhor vai mandar a revelação da palavra, e todo mundo vai começar a entender os mistérios divinos que estão aqui. E minha mãe orando esse tempo todo pela minha vida, e eu demorando. Só que Macabeus capítulo 2 versículo 61 diz: recordai-vos que de geração em geração todos que confiam no Senhor não desfalecem. João capítulo 14 versículo 13 diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome vos será dado. Judite capítulo 4, 12 diz: estais certos de que o Senhor vos ouvirá se perseverar de jejuando e orando em oração. Mateus capítulo 7, versículo 7: batei e vos será aberto, buscai e acharei. A minha mãe bateu, buscou, arrombou as portas do céu. Deus estava no silêncio, mas calma aí, você vai ver a obra. 2 Pedro 3,8 diz que para Deus 1000 anos é um dia e um ano é 1000 dias, não tem tempo. A pessoa chega, Deus demora para chegar, é mentira de Satanás, ele vem na hora certa, porque a nossa vontade não é vontade de Deus. Eu na minha vida desregrada,
minha mãe gemendo, um namoro ilícito, 3 vezes por semana no motel, sem Deus, ia para a Santa Missa, comungava em sacrilégio, como muitas pessoas fazem, sem respeito, e naquela vida dissoluta, carcomida pelas traças do pecado, andando de mão dada com Satanás para cima e para baixo, e considerado onde eu morava ovelha negra, o podre. As pessoas tinham uma profecia muito boa para minha mãe: seu filho já era. Eles não conhecem Nossa Senhora, tadinho deles. Não conhece a Virgem Maria, não conhece o poder que tem uma oração, não conhece um Deus ressuscitado que morreu na cruz. 1 João capítulo 4 diz: Deus é amor, não conhece o Deus que é amor. A oração da minha mãe produziu sofrimentos na minha vida. Deus tirou-me a minha namorada, ainda bem. Tirou-me o meu trabalho, tirou-me os meus amigos. Porque quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Quando nós estamos em desobediência com o Senhor, nós descemos. Ele era para Nínive, foi para Tarsis. Depois de Tarsis foi para dentro do navio. Depois dentro do navio foi para o porão. Depois do porão foi jogado ao mar. Depois jogado ao mar, diz que foi engolido por um peixe. A pessoa que desobedece a Deus só desce. Fala assim para o seu irmão: se a tua vida você só está descendo é porque você está desobedecendo a Deus. Fala para ele, para beber uma aguinha aqui. Chegou uma determinada época da minha vida, eu comecei a ficar faminto de Deus. Tinha terminado com a minha namorada. O meu consolo era ficar o dia inteiro na academia carregando peso. Ficava o dia inteiro, de manhã até a noite, porque eu não tinha amigos. Eu ficava me sustentando, procurando conversa, carente. Um dia uma moça lá da academia falou de um padre Antonello, da Renovação Carismática. Eu falei: eu vou lá para ver como que é esse negócio aí. Cheguei lá, mal pisei na igreja, as lágrimas tomaram conta do meu rosto. Eu senti o Espírito Santo, ele nem sabia o que era o Espírito Santo. Uma menina lá no meio da igreja chegou e falou: Deus tem um plano muito grande com a tua vida. Eu falei: como que é o negócio aí, companheira? Plano grande, nem sabia o que era isso. Como muitas pessoas aqui não sabem o que Deus tem para as vossas vidas, pagará o preço e tu verás a glória de Deus se manifestar na tua vida. Quando fui no Alegrai-vos, o Biju, um amigo querido meu: Biju, cadê você? Você está por aí? Aquele moço de verde ali, ó, foi um anjo na minha vida. Chegou e falou assim: o que você está fazendo aqui? Ele falou: estou faminto de Deus. Ele falou: você? Eu falei: claro. Todo com o cabelo amarelo arrepiado, cheio de piercing, fazia musculação, todo vaidoso, ô treva do capeta. Aí ele chegou e falou assim: ó, tem um encontro aí em Jarinu, de um pessoal chamado, de uma comunidade chamada Imagem de Deus. O Faria falou: conheço. Eu falei: nunca vi mais feio nem mais bonito na minha vida, nunca ouvi falar. Era o adúltero, né? O frequentador de motel que ia pregar lá. Catei o bilhetinho na mão, liguei para André: André, você está por aí? Não consigo a ver neste momento. Liguei para ela, ela falou: você quer ir no encontro? Eu falei: quero. O diabo essa semana me perseguia até umas horas. A pombagira vinha atrás de mim. Tinha uma moça que eu tinha saído com ela, tinha ido para a noite, transado com ela dentro do banheiro. Ela ficou me ligando, querendo sair comigo. Eu falei: não, eu não posso, antes de ir para o encontro eu não posso pecar. Quem sabe quando eu volto eu posso sair com ela. Fui lá nesse encontro. Aí começou a minha história. Quando começou a de Saulo de Tarso na estrada de Damasco, começou a me lá no sítio de Jarinu. Eu cheguei lá aberto para Deus. Eu queria Deus porque a minha vida estava debaixo de sofrimento. Eu estava aflição sobre aflição. Só que eu estava sofrendo não pela cruz de Cristo, porque pela cruz de Cristo há um peso de glória, Deus vai preencher a tua coroa no céu. Mas quando você sofre pelo teu pecado, já diz Pedro, o salário do pecado é a morte. Quando eu cheguei lá, eu vi esse baixinho pregando. Eu falei: Deus, o que é isso? Que encontro gostoso. O negão aqui pulando ali no teclado. Eu falei: xericamanai. Aqueles cristãos azedos, batizados no limão, no vinagre, vendo encontro, eu acho estranho. O que é isso? Fica pulando. Eu cheguei lá, eu já fui logo me entrosando, amado. Eu falei: isso daqui é bom demais. Cheguei e comecei a orar. Quando eu estou lá no meio do fogo, minha língua começa a enrolar. Eu falei: quem que é esse negócio bom demais aqui? Eu vou orar mais. Fui lá no encontro à noite, tive uma experiência genuína, pessoal e íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá naquele monte eu profetava: eu vou ser pregador do Evangelho. Cheguei em casa faminto de Deus. Minha mãe orando muito tempo. Cheguei em casa, peguei minha vida pornográfica, quebrei tudo. Minha mãe, aquele olhos desse tamanho assim, começou a falar: o que está acontecendo?
Eu comecei a abençoar minha casa. Eu falei, essa casa aqui que a gente trazia uma moça só para transar com 15 rapazes. Eu falei, não vai mais ter isso daí não. Agora vai ter adoração ao Deus único e verdadeiro aqui. Comecei a pegar, pode bater palma porque é para Deus. Comecei a pegar minhas revistas pornográficas, as revistas que eu saía, porque quando eu ia pra balada tinha influência no meio do povo. Comecei a queimar tudo. A psicóloga que eu estava frequentando, que falou que não tinha problema se masturbar, que não tinha problema isso, eu fui, olhei o retrato de uma árvore genealógica e vi um monstro. Eu falei, mãe, estou vendo um monstro aqui. Minha mãe falou, pronto, meu filho está ficando pinel. Quando abre sabedoria 1, a sabedoria do Senhor está sobre ti. No primeiro encontro, já vi com o ministério de revelação para casa. Era Deus querendo mostrar. Rompi com a psicóloga. Em vez de ir para a psicóloga, eu ficava indo para o sacrário conversar com o psicólogo dos psicólogos. Porque é uma grande diferença. A minha mãe é uma benção aqui, ó. Levanta aqui, mãe. Ela é psicóloga, mas é do Senhor. Lá no consultório começou a infestar muito. Lá no consultório, lá quando vai os maçons, os macumbeiros, ela não vai na psicologia não, mãe. Ela bota a mão e fogo no capeta. Chegou lá, comecei a ter essa experiência com Deus. Comecei para os grupos de oração perto de casa, faminto de Deus. Aquela rejeição, aquela perseguição. Porque eu tive uma experiência com fogo, amado. Quem dança no meio do fogo não quer sair mais. Eu fui transportado para o cenáculo, mas não sabia os mistérios de Deus da perseguição. João 16:33, o que o Senhor dizia? No mundo vós haveis de ter aflições, mais coragem, vence o mundo. Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurado quando sereis perseguido, caluniado, ultrajado e falarem todo mal contra vós. Bem-aventurado porque será vosso o reino do céu. Mas até entanto eu li a Bíblia, ali é nada. Todo avivamento gera um pouco de excesso. E as pessoas dizem que amam na igreja. Mentira, é um bando de hipócrita mentiroso. Eles amam o dinheiro, eles amam o altar, eles amam o palco, eles amam os aplausos. Porque se amasse e cuidava das pessoas. Jesus pegou os piores, ele teve paciência com todos. O primeiro papa da igreja foi um pescador que fedia peixe, com temperamento difícil. João, esse João do amorzinho, era chamado de Boanerges, filho do trovão. Jesus foi numa cidade e não receberam. Ele falou, Jesus, vamos tacar fogo nessa cidade, vamos queimar tudo. Jesus teve paciência. Cadê o amor da cruz? Jesus deu uma nova definição para a palavra amor. Não pregar o evangelho é esconder o remédio do paciente, mas esse evangelho adulterado, prostituído. Dentro da igreja hoje em dia, nós temos que se levantar. Essas secretarias, eu nunca fiz Paulo apóstolo, nunca fiz nada dessas coisas. E as pessoas ficam exigindo. Deus me levou para Canção Nova não porque eu li fazer Paulo apóstolo, mas eu li as cartas de Paulo e cumpri o evangelho. Porque muitas pessoas estão ensinando, mas o evangelho mentiroso. Esse daqui é o evangelho genuíno, amados. Shuricanta la barraca. E a fome de Deus começou. Eu arrumei alguns lugares para estar pregando, mas aonde ia, não tinha mais convite para estar pregando. Porque tive encontro com a glória de Deus, o peso da santidade, a mão dele estava sobre a minha vida. Ezequiel capítulo versículo 2, versículo 7. Profetizam, quer te ouçam ou não, pois é uma raça de rebelde, de recalcitrantes. Essa profecia aconteceu na minha vida quando eu vim aqui para Marília, chorando em frente ao Senhor, disse, meu Senhor, fala comigo, Deus. Quando eu abri a Bíblia veio isso. Deus me deu um ministério de exortação, porque muitos profetas têm medo de estar exortando. Eu fui numa comunidade aí há um pouco tempo atrás, tinha um retiro, só música protestante no retiro, o tempo inteiro só música protestante. Não se falava de Nossa Senhora, não se falava da Eucaristia. Comunidade do Fogo, do Avivamento, foi pregar um diácono protestante. Em primeiro lugar a igreja para nós, segundo lugar a palavra, e terceiro a Eucaristia. Vê se algum católico se levantou nada. É um bando de frouxo, de fraco. A igreja da Eucaristia, o Papa já começa. A igreja vive da Eucaristia. Se eu tivesse lá, eu levantou e falei, sai do altar, camarada, você está errando. A igreja vive da Eucaristia. Uma palmas para Jesus sacramentado aí, amado. Cuidado com o protestantismo. Deus tira a onda da igreja para vir falar a verdade. E muitos aí começam, só escuta a pregação protestante. Nos eventos é só música protestante. O ecumenismo falso de Satanás está querendo entrar. Por quê? Porque eles vêm fazer ecumenismo. Se for um ecumenismo genuíno até vale, porque a igreja aprova e o ano que vem é. E esse ecumenismo mentiroso tira a Nossa Senhora de lado, tira a Eucaristia. É o master plan se executando. E eu tive um encontro na igreja católica.
Mateus capítulo 16, versículo 18. Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Igreja no original significa carrol. Carrol é Deus convocando a humanidade para voltar aos braços do Pai. E essa mãe diz, Papa Paulo VI no Concílio Vaticano II, esta igreja tem uma mãe, e essa mãe se chama Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, imaculada, sem pecados. Essa daqui, mais uma salva de palmas porque ela merece. Nós estamos no tempo de confusão doutrinária. Se aproxima cada dia mais a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não está fácil para estar pregando o evangelho. Quando eu escutava o Sidney pregando nessas ameaças dele, eu falava, Senhor, sustenta esse homem. Quantas vezes a nossa comunidade já não foi expulsa de paróquias, de dioceses, por ter batido de frente contra a maçonaria? Quantas vezes nós denunciando os pecados, denunciando as mentiras, as injustiças, chamando ao povo ao verdadeiro avivamento genuíno? Quantos grupos que eu fui essa semana? Um grupo que tinha 500 pessoas. Todo mundo manda fogo, batia no chão. E porque eu amo Jesus, que eu não sei o que lá. E eu lá no meio, só pregação protestante lá dentro. Um pregador chamado Marcos Feliciano, da Igreja Assembleia de Deus. Muitos católicos estão escutando ele, abandonando a igreja católica para ir para a igreja deles. Na minha comunidade eu tinha algumas pregações dele, escutei, quebrei todas. Um amigo meu da minha comunidade foi lá em São José escutar uma pregação dele. Um monte de católico no meio. E esse pregador chegou para o meu amigo, começou a conversar com ele e falou assim, vem cá, amado, estava com um crucifixo no pescoço. Falou assim, eu tenho muitas ovelhinhas da renovação carismática. Muitos coordenadores que estavam na frente estão comigo hoje em dia. Ele começou a falar, dá o seu telefone. Se ele tivesse membro ativo da comunidade, eu ia dar um chá de banco nele. Eu falei, você vai ter que ficar todo dia adorando o Senhor para fazer essa reparação. Os católicos dizem que amam Jesus Eucarístico, que amam Nossa Senhora. Como vai passar por uma igreja de homens? Vai deixar a igreja genuína e verdadeira do Senhor? Vai deixar o Senhor sozinho no sacrário? Vai deixar a bem-aventurada Virgem Maria? Por quê? Porque os demônios odeiam Nossa Senhora. O padre Roberto tem pregado isso, para tomar cuidado com as heresias no meio da igreja. Quando ele prega na Canção Nova contra a maçonaria, quando as injustiças, se pregou sobre a Aparecida, vai lá na Canção Nova e tenta comprar a fita dele. Não pode. Recebe ameaças, que nem o Sidney, querendo matar ele. Pregou contra a maçonaria na Canção Nova, quase tremeu lá dentro. As pessoas tiram esse sacerdote daí desse altar, se ele continuar pregando contra a maçonaria. Eu não tenho medo porque ele é um homem de Deus. Se for necessário eu derramo sangue que nem ele. Nós temos que ser a igreja do Senhor. Olha o que diz aqui São Gregório Magno. A igreja nos últimos tempos será espoliada da sua virtude. O espírito profético esconder-se-á. Você não tem visto isso hoje não? E não mais terá graça de curar, terá diminuta a graça da abstinência. O ensino esvaziar-se-á, reduzir-se-á, senão desaparecerá de todo. O poder dos prodígios e dos milagres. Para o anticristo está se preparando um exército de sacerdotes apostatas. Nós temos que orar pelos nossos padres. A nossa comunidade, eu cheguei e dei uma dura nos meninos. Você ainda está dormindo na cama, sua benção. A apostasia sacerdotal está invadindo a igreja, porque o maior ódio do diabo é os padres. Porque é o sacerdote que traz Jesus Eucarístico para nós. É ele que dá os sacramentos da confissão. Sem o padre na face da terra nós iríamos para o inferno. Nossa Senhora Rosa Mística pede para fazer penitência pelos padres, dormir no chão pelos padres. E olha que quando você se levanta para fazer isso, você sofre, hein? Se fosse por causa de sacerdote apostatado, eu já não estava mais na igreja. Mas eu não estou na igreja por causa de homens, eu estou por causa de Jesus Cristo. Nós temos que se levantar na igreja. Tem que romper com tudo que vai contra a igreja. Você não pode sair dessa igreja. Deus precisa de você, aquele que quis precisar. Pode ler Sabedoria capítulo 1, versículo 13 e 14. Deus quis se precisar de nós, e nós vamos ser infiel com a igreja do Senhor. Eu repito, Deus tirou um de lá para vir falar aqui, e muitos estão indo embora. Estão procurando aplausos. Queremos ter cristianismo de aleluias e de hosanas, e a cruz do Senhor. Chega de respeito humano, igreja.
Eu fui nesse encontro, esse pregador chegava e falava assim: não tem problema não, pode sair para balada. Meu coração começou a tremer, vontade de chorar. Não precisa pregar sobre o inferno, respeito humano, mentira de Satanás. Nossa Senhora manda pregar contra as verdades que não são mais ditas. Esses teólogos ímpios que odeiam a Cristo, que adulteram o Evangelho com essa teologia diabólica no meio da igreja, diz que não há mais inferno. Eu prefiro ficar com Nossa Senhora do que com os teólogos. Shuricanta Labahai. São Jerônimo um dia resolveu ser um eremita. E chegaram para São Jerônimo e falou: São Jerônimo, por que você está se escondendo? Sabe qual foi a resposta dele? Eu temo o inferno. Agora me diga você, católico, e eu, católico, um gigante de doutrina, um gigante de santidade, era chamado o Martelo dos Hereges, que escreveu a Bíblia Católica Vulgata, foi para ser eremita porque tinha medo do inferno. E nós temos esse temor no coração, sendo que Provérbios capítulo 1 versículo 7 diz: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O inferno existe e tem muitas pessoas indo para lá. Nossa Senhora de Fátima mostrou o inferno para a irmã Lúcia, inclusive que morreu. E essa morte para mim é profética. É profética. Tem alguma coisa relacionada com a segunda vinda de Cristo. Porque não é à toa a irmã Lúcia morre de tsunami, essa mulher assassinada. É os mártires da igreja. Que alegria eu poder derramar o meu sangue. Eu queria ser mártir, sabe por causa de quem? Por causa de Nossa Senhora. Eu queria ser mártir por causa dela. Por ela. Como não? Então quer dizer, Nossa Senhora prega uma coisa, a igreja prega outra, e os pregadores pregam diferente. Isso é respeito humano. Jesus não falou no inferno uma vez só não, mas falou 18. E se Jesus voltasse agora, para onde eu e você iria? Você tem consciência de que você iria para o céu? São Francisco de Jerônimo, pregador, eita meu Deus do céu, que levante aqui pregador que nem São Francisco de Jerônimo, da igreja católica, da Companhia de Jesus de Santo Inácio de Loyola, estando pregando numa casa, começou a pregar o seu sermão de arrependimento, que nem João Batista. Arrependei-vos, que penso que nós temos arrependimento. Para Satanás não tem, porque ele já está julgado e condenado. Para você qualquer pecado, você pode chegar daqui carregado pela cadeira de roda de Satanás, mas o sangue de Jesus vai te purificar, e esse demônio vai ter que bater em retirada na tua vida, porque Ele é o Senhor e vai te perdoar. Shuricanta Labahai. E o Senhor vai derramar uma unção de cura aqui hoje, aqui, que se prepara. Cheguei, estava lendo essa história. Ele começou a pregar dentro de uma casa, uma prostituta lá no chão não queria escutar o sermão dele, começou a atrapalhar. Ela começou a gritar, o santo olhava só para ela com um olhar de repreensão e não falou nada. Ela começou a atrapalhar o sermão, não quis ouvir a palavra de Deus. Ah, meu Deus, aquela era uma porca naquele momento, porque o Senhor fala: não jogueis fora lá os porcos. E Tiago 1,22 diz: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvinte. Aquele que pratica as minhas palavras é como um homem prudente que alicerçou a sua casa na rocha. A rocha é Jesus. E ele começou a pregar ali no momento. O que aconteceu? A prostituta não quis. Ele falou: daqui 9 dias você vai ver o que é da tua vida. Passou 9 dias, uma casa lotada. O santo andando na rua, destilando o seu rosário nos dedos. Entrou no meio da casa, falou: quem é que está ali? A Catarina, era o nome da desgraçada. Assim diz o livro que eu li. Porque é uma desgraçada, está sem graça. Que nem aquela infeliz lá, que foi da Eucaristia na boca do cachorro. Desgraçada, sacrilégio. Nós temos que se levantar contra toda heresia, contra toda profanação, contra todo sacrilégio diante do corpo do Senhor. Os satanistas pegam o corpo do Senhor na igreja, fazem um altar com uma mulher nua e começam a fazer orgias e profanações diante do nosso Senhor. O Senhor Jesus Cristo precisa ser reparado. E chegou lá, ele estava num caixão. São Francisco de Jerônimo olhou para dentro do caixão e disse assim: onde está tua alma? Ela nada respondeu. Ele falou: onde está tua alma? Diga-me. Na terceira vez, com um tom de severidade: me responda, onde está tua alma? A mulher levantou do caixão e fala: estou no inferno. E voltou. Todo mundo que estava lá dentro saiu correndo e foi se confessar. E o santo começou: Deus tremendo, Deus poderoso, Deus bendito. Porque não quis escutar a palavra. O inferno existe ou não existe? Fala assim: existe, Satanás, mas eu não vou para lá não, porque Nossa Senhora vai me levar para o céu.
ama a igreja de Jesus Cristo, ama os santos da igreja. São Francisco Xavier, agora eu quero falar um pouquinho dos santos da igreja. São Francisco Xavier, eita homem cabuloso, tomado pelo Espírito, estava pregando um dia o Evangelho. Eu quero que você ama a tua igreja, os santos da tua igreja, e vai procurar a doutrina da igreja, vai ler patrística, vai ler catecismo, vai ler história dos santos. Você não abandona, lê Eusébio de Cesareia, história eclesiástica, você nunca sairá da igreja católica. São Francisco Xavier pregava, e as pessoas não acreditavam no Deus vivo e verdadeiro. E ele é ousado, santo ousado, homem de penitência. Ah, meu Deus, cadê os pregadores que fazem penitência hoje em dia? Manda fazer jejum, come que nem um porco, come até mais. Eita, meu Deus do céu, geração fim de feira. Mas calma aí, Joel 3,5 diz que haverá um resto, e esse resto que o Senhor sustentar vai fazer a diferença, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e nós vamos ser mártires da igreja. Vamos derramar o sangue para Deus vir com a misericórdia divina e arrebatar sua noiva. Vamos subir que nem foguete para o céu. Ah, mas vamos. Aí chegou, começou a pregar e falou: vocês estão duvidando do Deus ressuscitado que eu prego? As pessoas duvidavam. Ele falou: teve morto que morreu recentemente, aqui teve. Onde eles estão? No cemitério. Tira o primeiro, João, em nome de Cristo, levanta-te. O segundo, Pedro, levanta-te. O quinto, levanta-te. Ressuscitaram 5 mortos. Essa é a igreja do Senhor. João capítulo 14, versículo 12: aquele que crê em mim fará os obras que eu faço, e fará maiores ainda. Ele tomou posse e usou o nome de Jesus com autoridade. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 diz: está vivo, mas é considerado morto. Receba o sopro de vida e ressuscita agora. A igreja do Senhor. O que dizer de Santa Verônica Juliane, que fazia suas penitências, fazia sua via sacra com o seu corpo sangrando e se batia. Satanás chegava para ela e falava assim: Verônica, odeio tua penitência, odeio teu escrito, tuas orações. Tua penitência salvam almas, teus escritos salvam almas. E sabe o que acontecia para Satanás sair fora de Santa Verônica Juliana? Bastava um olhar de Nossa Senhora com franqueza para Satanás, ele saia fora. Calma aí. A igreja. O que dizer de Padre Pio? Quando era criança, já tinha o seu chamado divino. Desde o berço o demônio já perturbava Padre Pio. Quando era criança dormia no chão, com um paralelepípedo para sustentar a sua cabeça. Sua mãe ia ver ele no quarto, sozinho, ele estava se flagelando com a corrente. Quando cresce, ele vê o exemplo de um homem, Frei Camilo, e entra para dentro da ordem dos franciscanos, que hoje em dia é só o sangue de Jesus. Esses tempos eu fui pregar num seminário aí, cheio de seminarista homossexual, no meio da rádio. Eu chego lá, o Santíssimo exposto, eles olham na televisão. Cheguei, estava pregando, eu falei: olha, esse seminário aqui precisa de oração. Esses seminaristas estão entrando na igreja para apostatar a igreja. Orem por ele e falem: seminarista, ou vocês vão embora da igreja ou sejam santos. A igreja precisa de santos, não precisa desses apostatados. Vê o documento do Papa João Paulo II, antecedendo a jornada mundial. Ele falou: a igreja precisa de santos, só os santos para mudar a humanidade. O Papa não falou: a igreja precisa de jovens que vão para o motel, precisa de adúlteros, precisa de mentirosos, precisa de ladrões, precisa de fofoqueiro. Não, a igreja precisa de santos. Nunca mais eu prego lá. Proibiram, mas só que eu não vou omitir a verdade de maneira alguma. Tem muita gente que fala que é radical, que persegue, porque não estão mais aguentando a palavra genuína e verdadeira. Chegam tempos em que muitos vão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embuteiros e a doutrina diabólicas. Foge disso. Padre Pio, quando cresce, entra na ordem dos franciscanos, orando diante do crucifixo, recebe os estigmas do Senhor, os 5. Satanás diariamente espancando o Padre Pio. Ai, pela intercessão de Padre Pio aqui hoje, eu quero ver os demônios batendo em retirada. Marília vai ser avivado, quer queira ou não queira. Vai ser pior do que a época dos 5 de oração. Eu profetizo uma unção coletiva sobre Marília, que agora não vim para estar brincando. Liga no céu, o Senhor, e manda fogo sobre a igreja. Você que é muito perseguido, William, que as pessoas te maltratam, caluniam de você, Deus vai botar a cara de todo mundo no chão, porque você é eleito do Senhor para ser profeta aqui. Shuri canta labarabahai. A mão do Senhor está sobre a tua vida. Você é vocacionado de Nossa Senhora. Receba essa profecia e vai salvar almas, filho. E ele lá orando recebeu os seus estigmas.
Satanás espancava o Padre Pio diariamente, só não batia no Padre Pio de quarta-feira, porque era dia de São José. E ele lá sofrendo pela igreja. Quando o Padre Pio ia orar, tinha que colocar um lençol no chão, porque as lágrimas eram abundantes, chorava. Aí foram perguntar para o Padre Pio: por que você chora tanto, Padre Pio? Sabe o que ele respondeu? Pelos pecadores. Trocam a sua alma ao precioso sangue de Cristo. Será que no alto do céu o Padre Pio não está chorando por nenhuma alma aqui não? Será que não está chorando por você não, moço, que está dando o seu corpo na cama de montanha em vez de dar o seu corpo no altar para ser curado por Jesus? Será que não está chorando por você não, jovem, que desrespeita teu pai e tua mãe? Será que não está chorando por nenhum marido que está em estado de adultério grave? Nenhuma pessoa que rouba, que usa drogas? Hoje é dia de libertação aqui. Deus está expondo o pecado, porque depois Ele vai colocar o arrependimento. Não para estar julgando, porque Mateus capítulo 7, versículo 1 diz: não julgueis para não ser julgado. Mas tem que tocar a trombeta do Evangelho. O povo tem que estar consciente de que Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte. E canta lá barrais. Padre Pio chorava. Começaram a examinar a vida do padre. Padre Pio era perseguido pelo seu cardeal, o homem que a missa dele regenerava o mundo. Foi Padre Pio que profetizou que o Papa João Paulo II seria Papa, porque Nossa Senhora tem falado. Mas você imprudente está falando isso. Imprudente é aquele que estão aprisionando o Evangelho. A ira de Deus se manifesta contra toda impiedade. Romanos 1,18. Não lembro, mas eu vou ler aqui agora, só para provar que é verdade. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens que pela injustiça aprisionam a verdade. A verdade não pode ser aprisionada, tem que ser falada, doa quem doer. Enfia a lenha mesmo. Se você é pregador aqui, tem amor no seu coração, mas tem ministério profético, não seja omisso diante do Evangelho. Padre Pio estava lá. Começaram a medir a febre dele, 36, 38, 42. Colocaram o termômetro natural, estourou o termômetro natural. Foram colocar um termômetro de água. Chegou o dia que ele estava com 56 graus de febre. Sabe qual que era a causa? Eu sei que muitas pessoas duvidam disso. Sabe qual que era a causa daquela enfermidade? Daquele corpo dele pegando fogo? Amor por Deus. Amor por Deus. Padre Pio pedia o sofrimento de todos os pecadores da face da terra sobre o corpo dele. Deus, Jesus Cristo, o homem, é chamado por Deus, eis o Cordeiro de Deus. Sabe como que Padre Pio é chamado na igreja, amados? Cordeiro de Jesus. Que você seja devoto desse santo. Ele vai santificar a tua vida. Ele vai tirar todo o erro doutrinário do teu coração. Ele vai colocar um amor por Nossa Senhora no seu coração. Chegaram para Padre Pio e falavam: Padre Pio, mostra-nos o atalho para o céu. O atalho é a Virgem Maria. Ele dizia assim: eu queria ter uma voz possante para gritar para o mundo inteiro ouvir, para que todos os pecadores amem Nossa Senhora. Mas ele falou: mas como eu não tenho essa voz, eu vou mandar o meu anjinho e falar para todos. Padre Pio confessou mais de 2 milhões de pessoas. Os repórteres famosos, os maçons, as pessoas de outras coisas iam lá. Padre Pio revelava a vida delas toda. Que santo da igreja. Um dia Satanás começou a bater nele de porrete de ferro, porque a missão dele era muito grande. E Padre Pio temia antes da morte. Eu estou falando isso que tem livro da igreja com aprovação eclesiástica. Não é produto de mente nervosa. É o que eu estudo para estar passando para você. Padre Pio tinha medo de morrer. Sabe por quê? Ele sabia que após a morte dele, Satanás ia começar a mandar na humanidade. Mas um homem só segurou as pontas. Eu acredito que quando Deus chama, Ele capacita. E Padre Pio é um chamado místico, sobre-humano de Deus da face da terra. Olha a sua igreja. Olha a riqueza da sua igreja. Olha que maravilha. Chegaram para Padre Pio e falaram assim: Padre Pio, os demônios puxam o seu cabelo. Ele falou: filho, eles me estouram os ossos. Uma filha de Padre Pio, espiritual dele, falou assim: Padre Pio, eu quero sentir as tuas dores, divide as suas dores comigo. Sabe o que ele disse? Ele falou: filha, se você sentir as minhas dores, você cai fulminada, morta no chão. Mas tudo isso por quê? Pela paixão pelas almas. Os santos da igreja faziam muita penitência. Você que prega, que chega dentro do seu quarto, bota um monte de pedra no chão, enfia o joelho nas pedras, pega uma cinta, um pedaço de ferro e começa a bater nas costas pelas almas. Tem que voltar a penitência no meio da igreja. Os meninos da minha comunidade, eu peço, usa silício, bate nas costas. Mas Deus não quer isso, não quer. Então Nossa Senhora de Fátima não é mãe de Deus, está ficando louca.
Ela diz que os pecadores são salvos pelas penitências, e diz que muitos vão para o inferno porque não tem quem penitencia pelos pecadores. Faça jejum, mortifica a tua carne pelas almas. Deus está sofrendo. Mortifica a tua carne pela igreja, ora pela igreja. Padre Pio, ele deu sangue, deu a vida, ele era estigmatizado. Na sexta-feira santa ele morria 5 minutos para sofrer a paixão do Senhor todinha. Padre Pio fazia 100 terços por dia. Eu tenho lido, gente, 100 terços. Ele não parava de rezar um instante. E o avivamento veio por quê? Pela Eucaristia, pelo terço e pelo rosário. O avivamento na igreja vai vir pela oração, pelo jejum, pela Eucaristia e pelo rosário. Como que São João Maria Vianney, o cura d'Ars, conseguiu o avivamento? Ele estava indo para a Ars porque era um sacerdote que não tinha inteligência. As pessoas rejeitavam ele, não queriam deixar ele ser padre. E ele foi e persistiu no sonho dele. Mandaram ele para uma igreja abandonada. Como eu gosto de ver Deus agindo dessa maneira, nessas pessoas fracas, para mostrar a glória dele. Ele pega o que é vil e desprezável no mundo para levantar como coluna de fogo na face da terra, para calar a boca dos magistrados, dos facultados, porque é ele que faz a graça. Ele chegou lá na cidade de Ars, a igreja abandonada, o Santíssimo Sacramento levantava 2 da manhã e até as 8 da manhã, só de joelho diante de Jesus, sem genuflexório, com o rosário nas mãos, celebrava a Santa Missa e depois ficava até meio-dia fazendo ação de graças. Não ia ninguém na igreja. Nossa Senhora começou a chamar o povo, o Santíssimo Sacramento começou a chamar o povo, Jesus Eucarístico começou a confessar 5, 6, 7, 8, 10, 18 horas por dia confessando. O demônio na madrugada chegava, botava fogo na cama de cura d'Ars, batia nele. E sabe o que ele fazia quando o demônio batia nele? Ele se alegrava. Ele falava: amanhã vai vir um grande pecador no meu confessionário. Pode bater palma porque é para a igreja do Senhor. Santo cura d'Ars, um homem que tinha paixão pelas almas, portanto pagava o preço. Um dia, andando no meio da igreja, chegou e viu uma mulher agonizando, chorando. Ele chegou para a mulher e disse assim: a alma do teu marido está salva. A mulher: mas o meu marido acabou de se suicidar. Sabe o que ele respondeu? Antes de cair no abismo, ele chamou por Nossa Senhora. Nossa Senhora salvou ele do inferno. Nossa Senhora salva da mão de Satanás. Deus honrou. São Maximiliano Kolbe disse: se um pecador tiver com um pé no inferno e um pé no céu, se chamar Nossa Senhora, é salvo, porque ele é terror dos demônios. Eu trouxe os negócios de Maria aqui e vou estar falando. Olha o que Santa Teresinha falava sobre Maria. Nós somos mais felizes que a Virgem Maria, porque ela não teve uma senhora para amar. Olha, os santos da igreja, um mistério. Tem outra aqui. São João Crisóstomo dizia: quem estivesse no Calvário viria 2 altares, onde se consumassem 2 sacrifícios. Um era o corpo de Cristo no Calvário, o outro era o coração de Maria. Charamandais. Espera aí que já você bate mais palma, que tem mais algumas aqui. Olha o que Santo Afonso diz: cai e perde-se quem não recorre a Maria. E mais ainda, muitas coisas pedimos a Deus e não conseguimos. Pedimos a Maria e logo conseguimos. Sabe por quê? Porque ela é onipotente, suplicante do céu. O que você pedir para Nossa Senhora aqui, contanto que seja para a salvação da tua alma, ela vai te atender. Eu amo Nossa Senhora. Estava passando lá para a Praça da Sé em São Paulo, os protestantes pregando. Eu cheguei lá com a minha medalhinha de Padre Pio, começou a enfiar o pau na igreja do Senhor. Começou a falar mal da igreja, começou a falar mal dos sacerdotes. Eu só escutando aquilo. Chegou um irmãozinho bêbado lá. Ele botou a mão no irmãozinho bêbado e falou: sai daqui, demônio. Eu entrei no meio da roda, eu falei: companheiro, o evangelho não é assim não. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz: Deus é amor, aquele que não ama não conhece a Deus. João capítulo 13, versículo 34: reconhecereis que sois os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Discípulo do Senhor tem que ter amor no coração. Se tiver ódio, é discípulo do diabo no altar. Anjo de luz, ovelha vestida com pele de lobo. Falei, João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Você não está pregando verdade. Ele falou: sai daqui da roda, porque você não tem unção para estar pregando. Eu falei, Mateus capítulo 7, versículo 1 diz: não julgueis para não ser julgado. E outra, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 diz: o homem vê a face, mas Deus vê o coração. Aqui tem fogo pentecostal de Nossa Senhora.
O irmãozinho falou, sai da roda. Tinha um monte de católico lá no meio. Eu falei, quem é católico aqui, levanta a mão. Um monte de católico levantou a mão. Eu saí dali daquela rua, eu falei, vocês querem escutar o evangelho genuíno? Sai dessa roda aí de heresia e vem cá que eu quero pregar o evangelho verdadeiro para vocês. Os católicos todos saíram. Eu estava só com mais um humano, porque estava guardado pelos anjos. Miguel estava decepando os demônios com a espada de fogo. Nossa Senhora pisando a serpente da heresia. E o sangue de Cristo estava sobre mim. Segundo aquele pastor protestante, que protestante, relaxa a mão em mim. Sabe o que ia acontecer? Salmo capítulo 90, versículo 7. Caiu 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, você não será atingido. Nossa Senhora estava comandando sobre a minha vida. Eu quero ver alguém se levantar contra o Mariano. Aí eu cheguei e fui pregar para os irmãozinhos. 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Comecei a falar sobre a redenção. Eu falei, sabe quem que Jesus usou para a redenção? A bem-aventurada Virgem Maria. Ela é corredentora. Uma salva de palmas para Nossa Senhora, que ela merece. Nossa Senhora é a mãe da Eucaristia. Quando eu fui abandonado, quando ninguém queria mais deixar eu pregar, sabe aonde que eu fui? Fui chorar no colo de Nossa Senhora. Eu falei, eu orei as mensagens de Maria. Falei, mãe, a senhora vive convidando o povo ao arrependimento. Nossa, como é bom você ir para Nossa Senhora. Meu Deus do céu, não tem estudo, gente. Repeti 8 anos. Fui expulso de 6 escolas. Fui perseverante com Nossa Senhora. Ela me botou lá no altar da Canção Nova, testemunhar para o mundo inteiro que Jesus é o Filho de Deus. Preguei na Canção Nova, dei o meu testemunho para exaltar Jesus Cristo, porque eu sou digno de pedrada. O ex-pastor Sidney, o Farias, é digno de pedrada. Nós merecemos a cruz, mas Deus quis escolher nós e colocar a mensagem da reconciliação nos nossos lábios para sermos ministros da redenção. Quantas pessoas que não viram esse testemunho, que não mudaram de vida. Meu CD está rolando lá nos Estados Unidos. Com a glória de Deus, a juventude está ficando louca nas igrejas. E a mulher mandou um e-mail, não dá para você vir fazer missão aqui, por quê? Os protestantes tomaram tudo aqui. A igreja católica está abandonada, sabe por quê? Porque eu e você somos omissos. A cada hora, na América Latina, 400 católicos abandonam a igreja. O Papa João Paulo II diz que o crescimento das seitas e umas heresias é uma ameaça para a igreja. E no meio da Santa Missa, tocando música do Diante do Trono, tocando música protestantes, inimigos da fé católica. Não tem certo brilhar com os trevas. Dá aleluia mesmo, pode dar aleluia. A igreja do Senhor se manifesta. Tem um monte de gente que não gostou. Eu não estou nem aí se estão gostando ou se não estão gostando. Eu não estou aqui para estar agradando a homem. Eu vim aqui dar mensagem de Deus. Não me importa, eu não tenho respeito humano. As pessoas não gostam. Maria Santíssima, o demônio não suporta ela. Os protestantes também não. E nós vamos aí ficar com o rabo preso. Quando o São Domingos foi pregar sobre o rosário, é tanto de Deus que eu achei a página. Foi pregar sobre o rosário. Um possesso caiu endemoniado no chão, porque tinha atacado os 15 mistérios do rosário. São Domingos começou a exorcizar o demônio. A cada Ave Maria ia sair numa legião de demônios. Sabe o que aconteceu? São Domingos chegou para o demônio e falou assim: quem que é o maior santo do céu? O demônio não queria responder. São Domingos falou: em nome de Jesus responda. O demônio falou assim: São Domingos, nós já sofremos demais, padecemos muito, pela cruz de Cristo, pelo sangue de Cristo, não nos deixa sofrer desse jeito. Um monte de pessoa começou a chorar. São Domingos pegou pesado com o demônio. Chegou e falou assim: pelo poder do Santíssimo Rosário, eu ordeno que você diga quem que é o santo mais temendo do céu. Se ajoelhou, calma aí. Nossa Senhora apareceu, ninguém via. Sabe o que ela apareceu? Com um cajado de ouro na mão. Deu uma cacetada na cabeça do Satanás. Pá! Vai falar quem é sim! Olha o que o demônio disse quando apareceu Nossa Senhora. Olha o que o demônio disse: ó vós que sois nossa inimiga, nossa ruína e nossa destruição, por que desceste do céu só para nos torturar tão cruelmente?
Ó advogada dos pecadores, vós que tirais das presas do inferno, vós que sois o caminho certeiro para os céus, devemos nós, para o nosso próprio pesar, dizer toda a verdade, e confessar diante de todos quem é que é a causa da nossa vergonha e nossa ruína. Ó pobre de nós, príncipes da escuridão, então ouçam bem vocês cristãos. Olha o demônio falando para os cristãos. Nossa Senhora obrigou. Shurikamalai. A mãe de Jesus Cristo é tão poderosa, e ela pode salvar seus servos de caírem no inferno. Ela é o sol que destrói a escuridão da nossa astúcia e sutileza. É ela que descobre nossos planos ocultos, quebra nossas armadilhas e faz com que nossas tentações fiquem inúteis e sem efeito. Nós temos que dizer, porém de maneira relutante, que nem sequer uma alma que realmente perseverou no seu serviço foi condenado conosco. Um simples suspiro que ela oferece à Santíssima Trindade é mais precioso que todas as orações, desejos e aspirações de todos os santos. Olha aí, amado, Nossa Senhora, o demônio falando. Nós a tememos mais que todos os santos no céu juntos, e não temos nenhum sucesso com seus fiéis servos. Muitos cristãos que a invocam quando estão sua fúria que eles a chamavam. Não tivesse se oposto aos nossos desígnios e esforços, teríamos como a chamavam. Não tivesse se oposto aos nossos desígnios e esforços, teríamos conquistado a igreja e a teríamos destruído há muito tempo atrás. Essa daqui é a Nossa Senhora, que é a tua mãe, que Deus doou para a humanidade no alto da cruz. Era a Nossa Senhora, no erro e na desordem. Agora que nós somos forçados a falar, também lhe diremos isto: ninguém que persevera ao rezar o rosário será condenado, porque ela obtém para seus servos a graça da verdadeira contrição por seus pecados. Era Nossa Senhora, a bem-aventurada Mãe do Santíssimo Sacramento. Nossa Senhora tem chorado em Garabandal, na Espanha, pelo Santíssimo Sacramento. Ela diz assim: abre os olhos, abre os olhos. A vidente perguntou para ela por quê. Sabe o que ela disse? Bispos, padres e cardeais estão a caminho do inferno, porque não adoram, não amam mais o Santíssimo Sacramento do altar. O nosso Senhor Jesus Cristo revelou a Santa Margarida Maria Lacoque que os consagrados dele são as feridas do coração de Jesus Cristo. E nós, mediante essas profecias, não vamos tomar uma posição genuína e nos levantar como santos no meio da igreja. Se foi isso que Deus pediu para nós: sede santos porque eu sou santo. Não fica as feridas do coração de Jesus Cristo. E nós, mediante essas profecias, não vamos tomar uma posição genuína e nos levantar como santos no meio da igreja. Se foi isso que Deus pediu para nós: sede santos porque eu sou santo. Não fica atrás desse sermão, não se confessam direito. Shuricanta Labahai não pode se aproximar da confissão desse jeito. São Cirilo de Jerusalém espiritual. Muitas pessoas se aproximam da comunhão em estado de sacrilégio, não se confessam direito. Shuricanta Labahai não pode se aproximar da confissão desse jeito. Se aproximam do altar mostrando metade dos seios. Impureza dentro da igreja, onde assistia a Santa Missa, moça sentada no colo do namorado, se atracando, não sabe nem o que é Santa Missa, porque se soubesse teria respeito. São Leonardo de Porto Maurício dizia assim: ora cristão, se quando ides à missa, pensais que ides ao Calvário, como não seria censurada Maria Madalena, que em seus tempos errôneos estiveste vestida indevidamente na Santa Missa? E o que direi de vós que ides à Santa Missa parecendo que ides a uma festa mundana? Moças jovens que vão na igreja para ficar procurando um namorado. O sacerdote entregando o corpo de Cristo já é um homem tentado. Vai a menina com o seio tudo para fora, fica tentando o corpo do Senhor. Roupa desse jeito é pecado mortal. Moça, chega na tua casa e bota fogo nessa sopa do inferno. Você não é manequim da ceia para ficar sendo vestida pelos alfaiates do inferno. Você é filha de Nossa Senhora para honrar o teu corpo pela castidade. 1 Coríntios 3,16 diz que o corpo do Senhor é templo do Espírito Santo. Ornamenta ele de acordo com o que pede a Santa Igreja. Nossa Senhora tem chorado. Muitos abortos são cometidos no mundo. Olha o que diz isso daqui.
A ONG encarregada de infiltrar-se na Igreja Católica para promover o aborto é a CDD, Católicas pelo Direito de Decidir. Essa organização encarregada de infiltrar-se na Igreja Católica para promover o aborto é a CDD, Católicas pelo Direito de Decidir. Essa organização internacional tem sede em Washington e mantém filiais em quase todos os países da América Ibérica. Tem por objetivo uma campanha internacional para expulsar a Santa Sé da Organização das Nações Unidas. No Brasil, a renda anual da CDD é de pelo menos provenientes totalmente das financiadoras norte-americanas. Em outras atividades, se realizam cursos para a promoção do aborto, inclusive para funcionários da área da saúde em hospitais públicos, sempre apresentado falsamente em nome da Igreja Católica. Vários de seus membros são licenciados em teologia e apresentam regularmente trabalhos em congressos de teologia. O que Paulo VI diz? A fumaça de Satanás está dentro da igreja. A grande artimanha do inimigo é começar a apostasia por dentro da igreja, não por fora. A presidente das católicas pelo direito de decidir, que segundo o site, tem o site www.catholicsforchoice.org, é a professora Maria José Rosado Nunes. Está gravando a pregação? É a professora Maria José Rosado Nunes. Está gravando a pregação? Eu vou mandar para você essa fita, ô seu infeliz. É também há vários anos professora do Departamento de Estudo de Pós-Graduação em Ciências da Religião, professora de uma universidade católica em São Paulo. É serva de Satanás. Tu, mulher, é serva de Satanás dentro da igreja. Você está acorrentada em nome de Jesus Cristo. Pode bater palma. Tem mais. Sob a direção da professora, as católicas pelo direito de decidir, em conjunto com o programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC de São Paulo, promoveu dentro desta universidade, em agosto de 2004, um seminário intitulado Teologia Indecente e Teologia Feminista. O seminário foi dirigido por uma professora da escola, especialmente convidado para tal, a teóloga Marcela, mais conhecida na Europa como autora dos livros Teologia Indecente ou Teologia Imoral e o Deus Bicha. Olha o nome do livro que eles estão publicando. Olha que tempo que nós estamos, católicos. A notícia está veiculada pelo próprio site das católicas pelo direito de decidir no Brasil. Você tem que se opor a essas coisas. Elas são assassinas. Heróis. A notícia está veiculada pelo próprio site das católicas pelo direito de decidir no Brasil. Você tem que se opor a essas coisas. Elas são assassinas. Herodes do quinto dos infernos. A doutora Marcela é uma nova segundo a Associação Brasileira de Organização Não Governamentais. As fontes de recursos das católicas para o direito de decidir são agências internacionais de cooperação 99,5%, contribuições associativas 0,5%. Em seu objetivo de infiltrar-se dentro da Igreja Católica, no são agências internacionais de cooperação 99,5%, contribuições associativas 0,5%. Todo o sexto andar de um prédio em São Paulo, de propriedade dos padres carmelitas, um edifício tradicionalmente conhecido por abrigar as principais sedes dos organismos da Igreja Católica na cidade. Neste edifício está localizado no quinto andar a sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em São Paulo. No sétimo e oitavo andar, a sede paulista da Conferência dos Religiosos do Brasil. E agora ocupa o sexto andar, também as católicas para o direito de decidir do Brasil. É como se a Al-Qaeda conseguisse alugar um andar no Pentágono para montar a sua sede central. Eles entraram dentro da igreja. E nós estamos no tempo de derramar sangue. Você que está desviado, você já demorou de voltar para o caminho do Senhor. Você corre perigo. Eu também sei de um rapaz que tinha sido chamado para o Senhor, não foi. E o pessoal chamava ele, chamava, vem para a igreja, ele não. Tomou 10 tiros na cabeça. Por que tanta infidelidade com o Senhor, amados? Porque busca o Senhor com os lábios e não busca com o coração. Isaías 29:13. Este povo tem me buscado com os lábios enquanto o coração está longe de mim. Eu amo você, Senhor. João capítulo 14, versículo 15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amar a Deus acima de todo te amo.
corpo em sacrifício porque amava Jesus Cristo. O cálice. Eu amo você, Senhor. João capítulo 14, versículo 15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, cumpre o resto dos mandamentos. Essa juventude no meio da igreja, pelo amor de Deus, debilitada. A aprovação santifica. A aprovação santifica. Diz Tiago 1. Hebreus capítulo 12, purificador, que diz que não tem problema sair. São João Maria Vianney dizia que se uma pessoa vai numa casa noturna, o anjo fica coragem. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Ainda não tem sentido até o sangue na luta contra o pecado. Santa Inês foi mártire. Arrancaram os seios dela, mas ela não deu o seu corpo para um homem. Deu o seu corpo em sacrifício porque amava Jesus Cristo. O cálice da ira de Deus está cheio. Os jovens lotaram o cálice da ira de Deus. Qual que é a diferença dos jovens da igreja e do jovem do mundo? O jovem do mundo bebe, o jovem do mundo transa, vai para o motel, vai para baile. Aonde eu tenho passado, os jovens da igreja também estão assim. E tem ainda pregador que diz que não tem problema sair. São João Maria Vianney dizia que se uma pessoa tem tempo, não dá mais tempo de ficar pregando sermão light. Quando Jonas foi para Nínive, ele não pregou amor de Deus nada, ele pregou o juízo. Enquanto outros pregadores pregavam paz e segurança, só ele tinha a mensagem certa. Ele pregou o juízo, sabe o que aconteceu? Houve um avivamento em Nínive, um arrependimento coletivo. Mais de 120 mil almas foram salvas, porque foi lá um profeta que depois do medo recebeu a coragem e não trancou a boca de Deus. Portanto eu profetizo, Marília será avivada, quer Satanás queira ou não queira. Shuricanta Labarai. Nós precisamos urgentemente de uma unção. Há um tempo em que nós andamos de promessa em promessa, promessa em promessa, mas há um tempo que andamos de cumprimento em cumprimento. Eu sempre digo, o evangelho é eterno, mas nós não temos a eternidade para pregá-lo. O senso de urgência de Deus é muito grande. Deus enviou o seu Filho na cruz para dar para a humanidade uma nova definição pela palavra amor. Ele viveu na cruz aquilo que ele pregou a vida inteira. Isso é amor. E depois disso ele enviou o Espírito Santo. Os apóstolos só agiram. O livro do Atos dos Apóstolos só foi escrito porque os apóstolos agiram. Eu costumo falar nas minhas pregações, o que está faltando não é a ação de Deus, é a ação do homem. Quando o homem se posiciona, Deus se posiciona junto. Mas eles só escreveram o Atos dos Apóstolos porque eles receberam o Espírito Santo. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo nos leva a exaltar a Cristo. Se nós dizemos que temos o Espírito Santo batismo e não evangelizamos os outros, é uma mentira. Portanto eu te convido como igreja a levantar, porque nós vamos tomar um batismo aqui agora. Receba nesta manhã agora. Levanta o teu braço. O Espírito Santo quer impregnar você. Receba nesta manhã agora. Olha do Espírito aqui agora. Vem Espírito Santo de Deus. Joel 3. Nos outros dias aconteceria o derramamento do Espírito. Vai acontecer hoje também. É hoje. Esse derramamento está aqui agora. Tudo que invocar o nome do Senhor será salvo. É preciso um novo mover. É preciso uma nova unção. É preciso um avivamento espiritual. É preciso poder agora. Tem poder. Tem poder. Tem poder. O Espírito Santo vai tocar você. Olha, igreja.